Boa noite! Tudo bem? Vamos lá para mais uma aulinha, então. Hoje falando um pouquinho sobre análise imediata, separação de misturas. Processo de separação de misturas. Você aprendeu que a maior parte da matéria à nossa volta é constituída por misturas de substâncias. Mas será que é possível separá-las? Frequentemente, utilizam-se vários métodos para separar os componentes de uma mistura. Alguns bem simples, outros mais complexos. Um dos motivos para isso é a obtenção das substâncias puras, né? Dessa forma, é possível ter materiais puros para serem utilizados novamente ou simplesmente para que sejam identificados. Conheço alguns processos que permitem a separação de misturas simples. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui em alguns processos de separação de mistura, que a gente chamou lá de análise imediata, né? Separação de misturas heterogêneas. O que seria mistura heterogênea, pessoal? Mistura heterogênea é aquela mistura em que você olha para a mistura e você enxerga pelo menos duas coisas. Então ela tem aspecto, né, heterogêneo. Você enxerga duas ou mais fases, certo? Então, exemplo, areia e água. Vamos separar aí areia da água. Você já brincou com água e areia da praia? Ou, desculpa, ou mesmo em um parque? Uma das brincadeiras preferidas das crianças é, sem dúvida, brincar com um baldinho cheio de areia e água. Muito comum, a mistura de água e areia pode despertar o interesse tanto de crianças como de adultos, né? Eu adoro brincar com meus filhos na areia da praia. Você já parou para pensar como separar essa mistura? Uma das maneiras de separar a mistura de areia e água formada por duas fases é deixar o sistema em repouso, paradinho, quieto, para que, após algum tempo, a areia se deposite no fundo do recipiente. Assim, para a ação da gravidade terrestre, o material mais denso, né? Assim, pela própria ação, né? O material que é mais denso vai se depositar no fundo, vai sentar no fundo do recipiente, e o material menos denso fica sobrenadando, ok? Então a gente tem aí mais duas informações. A gravidade terrestre corresponde à força de atração que a Terra exerce sobre os corpos colocados na sua superfície. A deposição de um sólido no fundo de um recipiente é chamada de sedimentação. A gente pode chamar também de sedimentação esse processo. Então aqui a gente tem a imagem da água misturada com areia e depois de algum tempo, né, a gravidade acaba puxando toda essa areia aí e separa esse. Após a sedimentação da areia, é possível transferir cuidadosamente a água para outro recipiente. Essa técnica de separação é chamada de decantação. Há outro processo mais eficiente para a separação dessa mistura heterogênea sólido e líquido, como a areia da água. A técnica é conhecida como filtração simples, né? A gente usa um papelzinho filtro e filtra, como se estivesse fazendo um café, bem simples, né? Separação de mistura heterogênea ainda. Mais um exemplo agora, líquido-líquido, ó, óleo e água. A mistura heterogênea líquido-líquido, como óleo e água, podem ser separadas por decantação. No entanto, é necessário um aparelho especial. Aí a gente tem um funil de separação, também chamado de funil de Bromo ou funil de extração. Ao colocar a mistura dentro do funil, após certo tempo, o líquido mais denso fica na parte inferior e o líquido menos denso fica na parte superior. Desta maneira, ao abrir a torneira, há o escoamento gradual da fase líquida inferior, que é recolhida em outro recipiente. Depois de retirado o líquido mais denso, fecha-se a torneira para reter o líquido menos denso dentro do funil, que deve ser retirado pela parte superior da vidraria, evitando a contaminação do líquido escoado. Parte superior aqui em cima. Assim. Deixa eu ver se eu marco para vocês a parte superior. Essa partezinha aqui, ó. Ok? Vamos lá no próximo. Outros processos de separação de misturas. Existem várias outras formas de separar os componentes de misturas heterogêneas, como vamos conhecê-las. Catação, bem simplesinho, né? Não vou nem ler todo esse texto para a gente falar de catação, né? Todo mundo já viu a mamãe em casa, o papai em casa, a vovó ou titia, né?
catando, então os feijãozinhos coloca em cima da mesa, geralmente sobre um paninho branco, para tirar aquelas impurezas que aparecem ali dentro do feijão, que vem junto com o feijão. Um outro exemplo, a gente tem a peneiração, o pessoal chama isso aí de tamitação, no meio mais químico, né, meio mais elaborado. Então, peneiração, todo mundo já deve ter pego uma peneira para brincar, para separar a areia mais fina da areia mais grossa, um grão de areia, né, mais fino do grão mais grosso. Peneirar, tranquilo para todo mundo, como é que é o procedimento? Ventilar, ui, esse já é mais difícil? Não, esse é simples também. Por exemplo, casca de amendoim. Você torra o amendoim lá no forno, e aí você quer separar a casca do amendoim? Só dá uma sacudida. Pegar e sacudir bem o próprio ar, vai fazer esse processo. Ou se você tiver um ventilador ou mesmo soprando, você consegue separar as cascas do amendoim torrado do próprio amendoim. Né? A gente usa o ar para fazer essa separação. E a gente tem a levigação, que é o outro exemplo, que é quando a gente usa o mesmo procedimento, muito parecido, só que ao invés de usar o ar, usa água, né? A gente vai balançando, a água vai entrando, vai lavando, aquele material que é menos denso vai saindo, vai ficando um material mais pesado, o pessoal usa isso na mina de ouro. Acho que era isso, então. A gente vai dar mais uma olhadinha em alguns exercícios que tem pra gente fazer na aula que começa agora. Vamos lá.